Será que é caro comer comida saudável? Será que você precisa gastar muito para se alimentar bem e de forma saudável? Esse é o tema da nossa live de hoje e esta live é uma live de aquecimento para a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Um evento 100% online e 100% gratuito, onde vou te mostrar os 3 principais erros que provavelmente você comete, que te impedem de emagrecer e acabar com a compulsão. Eu também vou te mostrar quais são os 3 pilares essenciais para vencer o vício em comida e emagrecer. E também vou te mostrar quais são as principais barreiras que bloqueiam o seu emagrecimento, certo? Está imperdível. E a nossa semana Fim da Compulsão e Vício em Comida começa semana que vem, dia 9, e será nos dias 9, 11 e 13 de setembro, às 8 horas da manhã. Se você ainda não se inscreveu, o link para se inscrever está aqui no meu perfil do Instagram, aqui na minha bio, certo? É aquele único link que fica ali logo abaixo do meu nome, da minha foto, certo? E qualquer dúvida que você tenha para se inscrever, pode me mandar mensagem que eu te ajudo a fazer esse processo. E convidem pessoas que vocês sabem que precisam dessas informações, convidem pessoas para participarem com você, pessoas que precisam emagrecer, pessoas que têm compulsão alimentar e vício em comida, pessoas que se sentem viciadas em alimentos, certo? E lá vocês vão aprender muitas coisas novas e interessantes sobre todo esse processo para te ajudar nessa sua caminhada. Ok, então hoje nós vamos falar sobre: será que é caro se alimentar de forma saudável? Será que você vai ter que gastar muito? Será que você vai ter que gastar muito mais do que você já gasta hoje para se alimentar de forma saudável? Então, como eu falei para vocês nas lives anteriores, esta série de lives, elas são complementares a tudo que eu vou falar para vocês lá na semana do Fim da Compulsão e Vício em Comida, certo? Então, por que vai ser muito importante que vocês, eu falei isso em outras lives, né? Mas que vocês acompanhem essas lives, porque essas lives, os assuntos são complementares. Lá não vai dar tempo de falar tudo que eu gostaria, né? Então, são assuntos muito importantes que complementam o assunto que eu vou discutir lá. A questão da alimentação saudável, ser caro ou não, é um tema muito importante porque eu falei em algumas lives na semana passada a questão de não ser opcional para você que quer emagrecer, acabar com a compulsão alimentar e vício em comida, para você que quer vencer o vício também, principalmente, para você que quer emagrecer de forma permanente e ter saúde, né? Não é opcional para você se alimentar de forma saudável. E por quê? Não sei se alguém lembra, mas por que é fundamental você se alimentar de forma saudável? Porque você é feito de tecidos, órgãos, células, neurotransmissores, hormônios, certo? Você precisa fabricar tudo isso. Seu corpo precisa, né? Você tem toda uma estrutura, né, corporal, biológica, fisiológica, que requer nutrientes para funcionar, né? Que requer nutrientes para fazer aquilo que você gostaria, muitas vezes vai vir de um remédio, para fazer isso de forma natural no seu corpo, né? Se você toma um remédio para ansiedade, dependendo do que você come, você pode produzir os seus próprios neurotransmissores a partir da sua alimentação, né? E não precisaria tomar um remédio para ansiedade, por exemplo. Então, para você que quer vencer a compulsão alimentar e vício em comida e também deseja emagrecer, não é opcional se alimentar de forma saudável na maioria do seu tempo, tá? Na maioria das suas refeições, que deveria ser aí em torno de 90% do que você come, certo? E claro, a maioria das suas refeições não precisa ser todas as suas refeições, certo? Então, ainda existe um espaço para você comer algumas coisas que não são tão saudáveis assim, mas que em pouca quantidade não vai te fazer, não vai prejudicar a sua saúde. O seu corpo tem como lidar com aquele pouco que você come, tá? Então, primeiro vamos partir desse princípio. Não é opcional para você se alimentar de forma saudável, tá? Você realmente vai ter que se esforçar com isso. Mas a segunda coisa é que as pessoas às vezes criam a ideia de que é caro se alimentar saudável, né? Que você vai gastar mais. E não necessariamente.
né? Então eu trouxe aqui até algumas coisas pra gente falar sobre isso, porque eu quero dar algumas ideias pra vocês, né? Se vocês tiverem ideias também para compartilhar aqui, compartilhem ideias de vocês. Mas a primeira coisa é entender que você não precisa de nada que é extremamente caro para ser saudável, para se alimentar de forma saudável. Então vou dar um exemplo. Às vezes aqui na internet a gente começa a ver muitas propagandas de muitos produtos, por exemplo. Então a gente começa a ver propaganda de colágeno e os benefícios do colágeno em pó para sua pele, para o cabelo e não sei o que, né? A gente começa também ver sobre alguns multivitamínicos, algumas vitaminas, por exemplo, para a pele, unha, cabelo também, certo? Outra coisa, a gente começa a ver receitinhas muito elaboradas, por exemplo, que usam leite de castanhas ou leite vegetal, né? Ou, por exemplo, coisas que tem pasta de amendoim ou pasta de castanha de caju, certo? E aí você vai achando que você precisa consumir essas coisas para ser saudável. E na verdade não. Você não precisa, por exemplo, consumir colágeno para absolutamente nada se você já consome proteína suficiente na sua alimentação, certo? Você também não precisa, por exemplo, consumir nenhum multivitamínico para pele, cabelo, unha, que não seja prescrito para você de forma específica. Então, alguém tem que prescrever para você, né? Porque as pessoas vêm falar comigo, eu comprei um produto, eu comprei uma cápsula e não sei o que e tal, pra pele, cabelo, unha, não sei o que. Só que eu falei, mas quem te prescreveu? E ninguém tinha prescrito essa fórmula ou esse suplemento para essa pessoa que veio me falar, né? Então isso é mais comum do que a gente imagina. Então a pessoa está ali gastando dinheiro com essas coisas, né? E esta pessoa em particular é uma pessoa que tem um budget limitado, né? Que tem um orçamento limitado para comida saudável. Então, ela realmente muitas vezes, né, deixava de comprar ali mais proteína, carne, frango, alguma coisa assim, mas ela tinha o dinheiro para comprar a cápsula, por exemplo, esse manipulado, essa fórmula, na verdade, já era uma fórmula pronta, né? Uma fórmula, como se fosse um suplemento mesmo. Então veja, né? E aí eu conversei com ela sobre isso. Eu falei assim, olha, talvez você não precise tomar isso, né? Se você se alimenta da forma adequada, se você se alimenta de forma correta, né? Então a primeira coisa que vocês precisam avaliar é que vocês não precisam desses suplementos, vocês não precisam tomar colágeno em pó, não precisa, por exemplo, tomar cápsula para cabelo, pele e unha, você não precisa comprar pasta de nada, pasta de amendoim, pasta de castanha de caju. Oi Marilene, boa tarde, tudo bem? Você não precisa, né, fazer absolutamente nada disso, você não precisa, por exemplo, comprar leite de castanha, né? Não precisa disso para nada na sua dieta. Então, se você olhar no final do mês, isso tudo pode encarecer o que você come. Você precisa comer castanhas necessariamente? Também não, né? Porque só de você comer ovo, você já está consumindo boas fontes de gordura, por exemplo, né? Então, seria melhor você investir talvez num azeite, né, de boa qualidade, ou mesmo comer ovos que tem uma boa fonte de gordura ali e você não precisa mais ficar adicionando gordura em nada, né? Então, primeira coisa é desmistificar essa ideia de que talvez você tenha criado que você precisa consumir essas coisas. E não é que você não possa consumir essas coisas, né? Você pode, elas podem sim ser um complemento, né, para a sua saúde, exceto a fórmula, né, de manipulado, porque a fórmula ali, muitas vezes você tem que olhar se aquela é a melhor fórmula para você, se aquele suplemento é indicado para você, se você realmente tem deficiência dos nutrientes que tem ali naquele suplemento, né? Então, tirando esse suplemento, você poderia consumir o colágeno, você poderia comer, então tô dando exemplo só, tá? Do colágeno, das pastas, ou de castanhas, por exemplo, ou de algum leite vegetal, se você gostar, tá? Mas se isso não for comprometer o seu budget, né, o seu orçamento de outros alimentos importantes, tá? Então a primeira coisa é avaliar isso. Então você não precisa consumir nada disso para ser saudável. Muitas coisas que vocês veem aqui na internet, né, vocês não precisam consumir para ter saúde. E aí, então, o que valeria a pena você colocar ali no seu orçamento, né, para investir na sua saúde? Primeira coisa que eu falo sempre são as proteínas. E aí, qual proteína?
aquela que couber no seu bolso. Então são ovos, frango, carne, todas as carnes, tá? Carne de porco, carne de boi, tá? Todas, de forma geral. E os peixes, tá? E proteína vegana ou vegetariana se você consome esse tipo de proteína. Então poderia ser um tofu, por exemplo, poderia ser ali, se você precisar, né? Se você for vegano, vegetariano, você pode complementar, por exemplo, com as leguminosas, né? A própria soja. Em grãos, você pode complementar com o feijão, com a lentilha, com o grão de bico, mas lembrando que tudo isso é mais fonte de carboidrato do que de proteína, tá? Então aquilo ali seria interessante você continuar consumindo alguma outra fonte ali mais isolada de proteína para complementar a sua proteína do dia, por exemplo, certo? Então a primeira coisa que você poderia investir de forma, né, mais em conta, que você deveria priorizar o orçamento, seriam as proteínas, tá? Primeira coisa. E aí a segunda coisa, entrariam os legumes, verduras, tá? E as frutas. E aí você deve pensar assim, nossa, as coisas estão caras na feira, né? Estou indo comprar as coisas e aí cada hora tá um preço, né? A banana não tem mais preço de banana, né? Que eu andei ouvindo isso de algumas pessoas, né? Que a banana aumentou bastante o preço. E aí, gente, vocês podem sempre usar aquela regra de que você não é obrigado a comer necessariamente nenhuma fruta específica. Então, você sempre pode olhar no mercado o que está mais em conta. Né, o que está valendo mais a pena hoje? Aqui na feira, por exemplo, né? Então frequentar feiras, por exemplo, frequentar mercado, né? E tem dias da semana que tem mais desconto, por exemplo, né? E aí você pode olhar ali o que está mais em conta hoje. E eu vou levar isso, eu não preciso comer banana toda semana, ou eu não preciso comer uva toda semana, né? Você pode ir variando esses alimentos de acordo com o que está melhor e o que está mais apresentável. A mesma coisa com os legumes e verduras. Então, você sempre pode se organizar para consumir aquilo que está mais em conta, né? Então, o que está mais em conta essa semana? Será que é o brócolis? Será que é a vagem? Será que é o quiabo? Né? Então, vai variando um pouco de acordo com aquilo que está mais em conta, né? Você não precisa comer couve toda semana, por exemplo, né? Então, você pode comer outras folhas, ou se você não gosta tanto de folhas, não tem problema, contanto que você coma ali outras variedades, né? De algum legume ou verdura. Certo? Então, você sempre pode priorizar aquilo que está melhor e que está com valor mais em conta. Outra coisa é você pegar ali um pouco do final da feira, por exemplo, né? Se o seu orçamento hoje está apertado para comer alimentos saudáveis, então ideal é você ir no final da feira, porque no final da feira você pode consumir muita coisa boa, gente. Assim, é incrível. Teve uma época quando eu frequentava muito a feira, né? Que era perto da minha casa, de onde eu morava antigamente. Eu ia no final da feira, mas é porque há muitos anos eu não queria ir cedo, eu não queria acordar cedo, né? Então eu queria fazer várias coisas antes de ir na feira. E minha mãe meio que me obrigava a ir na feira, né? Na época, faz mais de 10 anos isso, né? Eu ainda morava com a minha mãe e tudo mais e tal. E aí ela me pedia pra ir na feira, né? Agora pensando que faz mais de 15 anos isso, né? E aí eu chegava lá na feira e eu ia sempre no final da feira, tá? Eu nunca ia no começo, por causa dessa questão do horário, eu não queria acordar cedo. E o final da feira eu pegava coisas incríveis, né? Eu pegava ali ainda alimentos muito frescos, alimentos excelentes, não estava nada velho, não tinha nada passado, só que como era o final da feira, estava tudo mais barato, né? Então você pode sim pegar coisas excelentes no final da feira, né? Tanto frutas quanto legumes e verduras, tá? E aí tem a parte dos peixes também, aí eu não sei se ali também faria alguma diferença no preço, mas geralmente eles fazem também, certo? Então você pode sim, nesse final de feira, pegar ali um pouco desses legumes e verduras, né? Outra coisa que eu anotei aqui também é você aproveitar, por exemplo, às vezes algumas promoções, por exemplo, de abacate, e comprar já alguns para colocar na sua geladeira. Então, por exemplo, alguns alimentos, eles duram bastante, né? Um deles é o abacate. O abacate dentro da sua geladeira,
ele dura muito tempo, ele dura mais de 2 semanas, né? E aí você pode ir administrando quando você quer comer, você vai tirando e deixando fora da geladeira até ele amadurecer para você consumir. Então, por exemplo, se você gosta de abacate, vamos dizer assim, né? Só que você acha o abacate caro. E aí você vê um abacate em promoção, por exemplo, você sempre pode comprar mais de um e deixar armazenado na sua geladeira, ele não vai estragar. Certo? Então isso é uma outra coisa que vai ajudar você a economizar um pouco, né? Se hoje o seu orçamento é um pouco apertado, né? Porque a gente sabe que um pacote de biscoito, por exemplo, custa menos de R$2, né? Tem alguns, dependendo da marca, né? Parece que me falaram uma vez que custa menos de R$1, né? Então, só que qual que é a questão quando você come um pacote de biscoito, né? Por mais barato que seja, ali você não tá levando nenhum daqueles nutrientes que eu falei que você precisa para o seu corpo funcionar. Você só tá levando ali um punhado de farinha, mais um punhado de açúcar, mais um punhado de gordura hidrogenada, né? E aí, ali você colocou dinheiro em algo que prejudica a sua saúde, que você não investe na sua saúde. Certo? Então, vocês precisam começar a olhar as coisas, o preço dos alimentos um pouco com esse olhar. Porque às vezes você fica meses comendo esses alimentos mais processados, daí você compra um pacote de bolacha, daí você compra um lanche de algum lugar, ou você compra um pão de algum lugar, porque você pensa que isso é mais barato, tá? Porque você tem ali aquela ideia de que aquilo é mais barato, e a princípio pode até ser mesmo um pouco, tá? Mas como eu falei, muitas pessoas que seguem essas dicas aqui não sentem tanta diferença no seu orçamento, tá? Com relação a consumir alimentos mais em conta. E aí você fica consumindo esses alimentos. Só que o que acontece? O seu corpo começa a não funcionar direito. O seu corpo, como eu falei, ele precisa de nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais para construir o que ele precisa, para funcionar, para fazer reparo celular, para te dar energia, né? E o alimento, ele já é o seu multivitamínico natural. Para você não ter que ficar gastando dinheiro com suplemento para pele, cabelo, unha, nada disso. Né? Mas quando você come esses alimentos cheios de farinha e açúcar, agora você precisa, né, lidar com o seu intestino, que não vai começar a funcionar como deveria, porque você vai prejudicar as barreiras do seu intestino, e aí você não vai absorver mais os nutrientes como deveria, né? Então é isso que você começa a sentir falta, por exemplo, de um multivitamínico, né, ou de um suplemento, certo? E aí você vai e gasta dinheiro com esse suplemento, né? Então veja, e aí depois você começa a sentir mal, talvez você possa passar mal, você começa a desenvolver doenças, e aí você tem que procurar um médico, e aí agora você tem que gastar não só tempo como dinheiro, indo até o médico, fazendo a consulta, fazendo os exames, e aí depois você tem que comprar o remédio que o médico te passou, porque tudo isso está prejudicando a sua saúde, gerando doença no seu corpo. Entende? Então, veja como muitas vezes o barato vai sair caro lá na frente, e vai, gente. Assim, eu te falo isso com absoluta certeza. O barato que você está hoje não investindo numa alimentação melhor para você, vai sair caro lá na frente, tá? Porque você deixa de comprar certas coisas, né, certos alimentos saudáveis, que se você organizar o seu orçamento, ele pode caber no seu orçamento tranquilamente. Se você talvez parar de comprar coisas que não servem pra nada, que não são nem alimentos, mas quantas coisas às vezes a gente compra, né? A gente vê uma blusinha numa loja, a gente vê uma coisinha numa outra loja, e a gente compra essas coisas só porque está barato ou só porque está na promoção, sendo que você não precisa daquilo pra nada, né? Então, às vezes organizar, né? Então essa é uma outra coisa que eu tinha anotado aqui pra falar pra vocês, reorganizar o seu orçamento, para que esses alimentos saudáveis caibam no seu orçamento, né? Caibam ali no seu dia a dia. Então, lembrar que muitas vezes você vai ter que investir em lidar com os problemas, né? Você vai ter que lidar com esses problemas de saúde lá no futuro, quando você não investe numa alimentação mais saudável hoje, certo? Então, você pode sempre fazer essas coisas, né? Como eu falei, consumir nos mercados mais baratos, ou nos dias mais em conta. Todos os mercados têm dias, né? Tem os dias específicos em que tem mais promoção. Você também pode ir mais no final da feira, comprar alimentos excelentes, você não vai levar nada de qualidade ruim, tá? A única coisa que você vai levar sim eles mais em conta, você vai pegar os alimentos perfeitos, tá? Para fazer isso. Você pode organizar para investir nas proteínas e aquela que cabe no seu bolso, tá? Todas são maravilhosas.
Todas têm excelentes benefícios. As proteínas, elas são os alimentos mais nutritivos que nós temos na natureza, né? Então, diferente dos legumes e das verduras que têm nutrientes, mas nada se compara aos nutrientes que temos na proteína. Então, compre aquela que cabe no seu bolso, né? Ovos, por exemplo, você pode comer ovos tranquilamente. Não vai aumentar o seu colesterol se você não ficar comendo um monte de farinha, combinado com açúcar e gordura, né? Isso aumenta o seu colesterol, né? E não o colesterol vindo do ovo, por exemplo, ou vindo do abacate, vindo de alimentos ali saudáveis, né? Vindo da gordura saudável, tá? Então, comer gordura não aumenta a gordura no seu corpo necessariamente, a não ser que você exceda muito nas calorias, né? Aí sim você está comendo muito mais caloria e o seu corpo vai ter que estocar essa caloria de alguma forma. E aí poderia ser qualquer coisa, tá? Mas a proteína animal, né, a carne vermelha, ela não aumenta o seu colesterol, muito menos o ovo, certo? Então tudo isso é mito. Então você tá deixando muitas vezes de comer um alimento muito saudável para você, né, que faria muita diferença na questão da saciedade, né, que para você que tem compulsão alimentar e vício em comida é uma coisa que faz muita diferença, né? E você deixaria de comer alimentos que saciam muito mais, né? E que são multivitamínicos naturais, né? A proteína, ela é literalmente um multivitamínico natural também, certo? E aí, uma outra coisa que eu ia falar é para tentar evitar os desperdícios, gente. Quanto a gente, né, eu já tive fases aqui, eu acho que todo mundo às vezes tem fases, né, da gente querer talvez agilizar um pouco as coisas, e aí você vai no mercado ou na feira e você acaba comprando coisa demais para sua semana. Então você não planeja a semana e aí compra um pouco a mais. E aí aquilo vai ficando na sua geladeira, e aí quando você vai ver no final da semana, você tá jogando aquele maço de couve que você pagou R$6 às vezes no lixo, né? Você tá jogando ali outras frutas que você comprou também no lixo porque você não consumiu a tempo. Então esse é o outro fator que eu ia falar aqui sobre se alimentar, né, de forma mais eficiente para você evitar desperdícios, né? Então evite os desperdícios, né? Observe a sua semana. Eu sempre gosto, por exemplo, de organizar a minha semana, né, minha alimentação, pensando na minha semana. E aí eu tenho que realmente olhar para minha semana como um todo, incluindo o fim de semana. Para me perguntar, por exemplo, esta semana aqui, eu sei que eu vou fazer algumas refeições fora de casa. Então isso tem que contar quando eu vou no mercado, no domingo ou no sábado. Entende? Porque senão é a receita para o desperdício. Eu vou comprar as coisas que eu compro habitualmente, como se eu ficasse na minha casa a semana inteira, só que aí a questão é que eu não vou ficar na minha casa a semana inteira e aí eu vou acabar desperdiçando, né? Então, e aí que você começa a sentir esse peso no seu orçamento, quando você desperdiça demais. Né? Então, joga as frutas fora, joga os legumes e as verduras fora, né? E legumes e verduras você tem que fazer rápido, porque senão você acaba jogando fora rápido mesmo, eles são mais perecíveis, né? Ao contrário de alguns legumes, como por exemplo, como cenoura, chuchu, né? Eles duram um pouco mais na geladeira. Então, trabalhem para evitar o desperdício, né? Se você pensa sempre na sua semana toda, antes de ir no mercado comprar as coisas. E aí você pensa, quantas refeições eu vou fazer na minha casa? Eu e a minha família, né? Vocês que, eu sei que a maioria de vocês, né, tem filhos, né, moram com o parceiro, com a parceira, então vocês precisam organizar ali a vida, né, da família, mas muitas vezes vocês vão fazer uma viagenzinha de fim de semana, muitas vezes vocês vão comer na casa de algum parente no final de semana, então veja, né, então todas essas refeições, a não ser que você vá cozinhar algo para levar, né, nesses eventos, você também precisa contabilizar que você não vai estar em casa. Então aí não fique estocando tanto, por exemplo, a sua geladeira, né? E aí, por fim, a última dica é congelar os alimentos, né? Você sempre pode congelar os alimentos. Como eu falei, né? Você tem algumas opções. Você pode fazer a opção do branqueamento, tá? O branqueamento funciona assim. O branqueamento é interessante para aquela dica que eu falei de você comprar algo que você gosta no mercado ou na feira, que está numa excelente promoção. Então vamos imaginar que você viu lá o chuchu e a cenoura estão numa promoção maravilhosa. E aí você fala, nossa, já vou aproveitar e levar bastante. E aí você leva para 2 semanas, por exemplo. Só que, né, você talvez ali acabou esquecendo que você tinha um compromisso,
que no final de semana você vai almoçar os 2 dias fora, e aí você acabou consumindo bem menos do que o esperado. E aí o que você pode fazer? Você pode cozinhar essa cenoura, e aí depois você coloca todos esses legumes cozidos, você cozinha mais ou menos al dente, tá? Não deixa ficar tão molinho, não esquece ali na água, né? Cozinha mais ou menos al dente, e aí você coloca ali no gelo. Imediatamente você coloca numa bacia de gelo todos esses legumes. E aí você faz ali o que a gente chama de processo de branqueamento, né? Então você interrompe o cozimento e aí você congela imediatamente. E aí veja, você não vai desperdiçar absolutamente nada do que você comprou, né? Você vai poder guardar e aí congelado ali, principalmente se você fez al dente, na hora que você descongelar e refogar de novo, ou colocar na air fryer, por exemplo, vai ficar super bom, tá? Você pode usar para fazer uma sopa também, fica ótimo. Obrigada, Marilene, gratidão por você estar aqui. Então, você sempre pode, né, fazer essas coisas, você sempre pode se organizar para congelar os alimentos, né? E aí, se você não quer fazer todo esse processo do branqueamento, né? Se você acha que dá muito trabalho e tudo mais, então o que você pode fazer é já cozinhar mesmo o alimento. Então eu vou refogar essa cenoura, eu vou refogar esse chuchu e aí depois eu vou congelar num potinho, eu vou deixar prontinho para comer depois, por exemplo, certo? E aí você pode também fazer esse processo. Certo, gente? Então assim, ó, o que eu quero que vocês tirem dessa live? Que dependendo de como você se organiza, se alimentar de forma saudável, comer alimentos saudáveis, não necessariamente vai aumentar o seu orçamento, tá? Ao contrário, quando você investe na sua saúde, quando você investe na sua alimentação saudável, você deixa de gastar dinheiro, tanto agora quanto no futuro, com o quê? Com remédio para dor de cabeça, com remédio para azia, com outros problemas de saúde, até doenças às vezes que você vai desenvolver, né? Você deixa de gastar remédio para diabetes, por exemplo, se você está desenvolvendo uma diabetes. Por quê? Porque você só quer comer coisas baratinhas, pão, bolacha e etc. Mas a pergunta que eu tenho para você é: será que você só quer comer esses alimentos porque você fica contando pra você essa história de que eles realmente são mais baratos? Ou é porque você não quer ter o trabalho de preparar a sua comida, né? Porque eu sei que leva tempo, né? Eu sei que você vai ter que investir um pouco de tempo e talvez é um tempo que hoje também seja um desafio pra você, né? E eu entendo também isso porque todo mundo está aqui, né? Administrando o seu tempo da melhor forma, mas todo mundo sente um pouquinho de falta de tempo, né? Muitas vezes no dia. E aí você tem que comprar as coisas, depois você tem que cozinhar tudo, né? E aí você tem que depois limpar e lavar a louça e etc, né? Então, eu entendo que é muito mais prático, às vezes, você passar ali e pegar um lanche, ou passar ali e comprar alguma coisa muito prática e pronta, por exemplo, né? Mas a questão é que tudo isso vai te custar lá na frente, ou vai custar agora mesmo, né? Então, é um investimento que infelizmente, né, nós todos, infelizmente, todos nós temos que fazer, né? Nós temos que investir tempo na nossa saúde, porque a nossa saúde é o nosso maior bem. Você sem saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue cuidar dos seus filhos, você não consegue cuidar de você e você não consegue cuidar de nada, né? Quando você tem saúde, você dá conta de tudo, né? Quando você tem saúde, você dá conta de trabalhar, você dá conta de procurar um outro emprego, se for o caso, né? Você dá conta de fazer as coisas, certo? Então veja como se organizar para se alimentar melhor é uma questão de prioridade na sua vida, né? E talvez hoje você não esteja colocando essa prioridade. E aí que você começa com todos esses problemas. E quanto você tem que lidar com essa insatisfação de estar acima do peso, com a insatisfação de ter compulsão alimentar, ou vício em comida, ou as duas coisas, né? O quanto isso suga a sua energia hoje, certo? Então, gente, assim, observem as histórias que vocês contam pra vocês, tá? Porque eu também, se pudesse, vou contar pra vocês, eu não sou nada cozinheira, tá? Se eu pudesse, eu teria minha comidinha prontinha aqui todos os dias por alguém que fez, tá? Mas como eu tenho só uma pessoa que venha limpar a minha casa aqui, né, uma ajuda para limpar a casa, então eu faço tudo, né? Eu tenho que fazer a minha comida, depois eu tenho que ir lá limpar, eu tenho que sair para comprar e tudo mais. Então eu faço coisas muito simples,
né? Simples, basicamente, a minha comida do dia a dia, ela é extremamente simples, né? É um grelhado de alguma coisa com legumes e verduras na fritadeira, né? Uns legumes, umas raízes na fritadeira e uma saladinha, ponto. Né? E o que eu posso comprar ali já cortado, picado, eu também já faço isso, tá? Então, recapitulando aqui algumas coisas, né? Investir na sua saúde é fundamental, tá? Para o seu emagrecimento, para o fim da compulsão alimentar e vício em comida, porque é de fato um investimento. Uma outra coisa, você não precisa gastar dinheiro com leite vegetal, você não precisa gastar dinheiro com pasta de nada, pasta de amendoim, pasta de castanha de caju, pasta de nada, você não precisa gastar dinheiro com suplemento para pele, cabelo, unha, nada disso. Se você simplesmente se esforça em comer comida de verdade, né? Alimentos saudáveis. Você não precisa gastar dinheiro com colágeno, né? Então essas coisas que vocês ficam vendo aqui na internet, né? Você não precisa de nada disso para ter saúde, né? O que você precisa é o que você compra na feira e o que você compra no açougue, né? Então isso é o que você mais precisa mesmo. Então essa é outra coisa. E aí comprar coisas na promoção, comprar coisas nos melhores dias, né? Ali no mercado, todo mercado tem um dia de promoção e final de feira, gente, vocês vão pegar coisas incríveis e super em conta, né? Outra coisa, evitar os desperdícios, como eu falei, né? Organiza a sua semana para ver quantas refeições você vai fazer na sua casa, você e a sua família, e compre de acordo com aquilo, tá? Até para você não ter que ficar, às vezes, tendo o trabalho de congelar ou de cozinhar para congelar. Tá? Mas você sempre pode se organizar para não jogar nada fora. Todo dia você pode dar mais ou menos uma olhadinha na sua geladeira e falar o que precisa fazer hoje, né? O que precisa já fazer até amanhã no máximo para não jogar fora, para não estragar, tá? Evitem esse desperdício, porque é isso muitas vezes que você vai sentir que tá pesando no seu orçamento. Certo? Outra coisa é congelar, né? Então você sempre tem essa opção de congelar no imprevisto, né? Comprei demais porque tava num preço bom, ou comprei demais, mas aí a rotina da minha semana mudou sem eu esperar, então aí eu vou lá e lido com esse imprevisto e congelo os alimentos, pronto. Faço ou o processo de branqueamento que eu expliquei aqui, ou você já cozinha mesmo e já deixa prontinho para você comer, congela no vidro, tá? Evitem plástico. Congela no vidrinho mesmo. Eu reaproveito muito os meus vidros, tá? Eu reaproveito o vidro de óleo de coco, eu reaproveito o vidro de outros alimentos que eu compro, tá? Porque aí você sempre pode higienizar esses vidros e usar para congelar os seus alimentos. A única coisa é que se você for usar aqueles vidros mais compridos, né? Como garrafas e tal, você não pode encher até a boca, porque senão ele vai estourar, né? Mas eu congelo direto no vidro e não tem problema nenhum, basta você não encher, tá bom? Outra coisa, né? Rever os gastos com coisas inúteis, né? Como eu falei, a gente sempre às vezes acaba, né? Quem nunca, né? Acaba comprando uma coisinha aqui só porque tá num preço bom, só porque tá numa promoção e tudo mais, mas às vezes é uma coisa que você nem vai usar e que você certamente não está precisando. Não tem nada demais você comprar o que você quer, né? O dinheiro é seu, você tem toda essa liberdade, mas se hoje está faltando um pouco na qualidade da sua alimentação, então às vezes só repensar essa prioridade e rever esses gastos que às vezes a gente faz ali por impulso desnecessariamente e deixa de investir no seu maior bem, que com certeza é a sua saúde. Certo? Então eu espero que essa live tenha sido útil para você. Compartilha com quem precisa reorganizar o orçamento para se alimentar de forma melhor, certo? E para quem não se inscreveu ainda, na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, que vai ser semana que vem, na segunda-feira, né, dia 9, 8 horas da manhã, então dias 9, 11 e 13, certo? Beijos, Marilene! Dias 9, 11 e 13, tá? Às 8 horas da manhã, semana Fim da Compulsão Alimentar e Vício em Comida, 100% online e 100% gratuito, e eu vou contar para vocês muitas coisas, muitas informações, os erros que vocês provavelmente cometem com relação ao fim da compulsão e vício em comida. Vou contar os pilares essenciais para você emagrecer e se livrar do vício e da compulsão, e também vou falar as principais barreiras que bloqueiam o seu emagrecimento, tá? E que te deixam aí nesse ciclo vicioso de sempre repetir os mesmos padrões, certo? Então, se você ainda não se
cadastrou, se você ainda não fez a sua inscrição, o link está no meu Instagram, tá bom? É aquele link que fica ali logo abaixo do meu nome, da minha foto e tudo mais. É o único link que tá no meu Instagram, certo? E qualquer dificuldade, manda mensagem aqui que a gente te ajuda. E eu vejo vocês, essa semana nós temos lives de aquecimento para esse evento todos os dias, até sexta-feira, tá? Então amanhã eu vejo vocês novamente aqui ao meio-dia e meia, tá bom? Um beijo e um excelente dia para todos vocês e até mais. Tchau, tchau!